Olá, hoje daremos continuidade no estudo do livro de Êxodo. E agora veremos um pouco os capítulos 8, 9 e 10. Mesmo após os acontecimentos anteriores, Faraó insiste em não deixar o povo de Israel sair do Egito. O povo de Israel aqui é a descendência de Jacó, que está sendo escravizada no Egito desde que José do Egito faleceu. E agora Deus envia novamente uma praga ao Egito para ver se Faraó cede e deixe o povo de Israel ir embora. E dessa vez Deus fez com que rãs e sapos saíssem do rio e do pântano e invadissem o Egito. E assim sucedeu. No verso 7 é dito que os magos de Faraó também conseguiram realizar tal feito. Esses magos eram encantadores, conhecedores da magia negra. E novamente vemos que eles conseguiram realizar o feito que Moisés realizou segundo as ordens de Deus. E no verso 8, Faraó pede para que Moisés e Arão, seu irmão, peçam ao Deus deles para que faça cessar essa praga e ele deixará com que o povo vá embora. E no dia seguinte, Deus fez com que as rãs e os sapos começassem a morrer nas casas, nos pátios e nos campos. Elas foram ajuntadas em montões e mais montões, e a terra começou a cheirar mal. E quando o Faraó viu que havia alívio na terra do Egito, ele novamente endureceu o seu coração e não permitiu que o povo escravizado fosse embora. E a partir do verso 16, Deus envia uma nova praga em que o pó da terra se transforma em piolho. Algumas traduções está moscas que picam. E ainda em algumas outras, insetos. E os sacerdotes magos também tentaram fazer o mesmo com as suas artes secretas, porém não conseguiram. E esses insetos vieram sobre os homens e sobre os animais. Vale ressaltar que o Egito tinha uma religião politeísta e acreditavam em vários deuses. Tanto a água que se transformou em sangue, a infestação de rãs e agora a terra que se transforma em insetos, todos eles representavam uma espécie de deuses para o povo egípcio. Vemos aqui que o motivo de cada praga não foi aleatório, mas que teve o seu significado. No verso 19, os magos de Faraó começam a temer tudo o que está acontecendo, já que eles não conseguiram realizar também esse milagre, e pedem a Faraó para que obedeça a Moisés. E também está escrito que Deus enviou um enxame de moscas, não se sabe ao certo se eram moscas ou algum tipo de inseto específico, que invadiram o Egito. Porém, está escrito no verso 22 que aquele povo escravizado não haveria enxame de insetos lá, somente no povo egípcio. E então aqui Faraó novamente conversa com Moisés e permite que o povo vá para o deserto para adorar a Deus durante 3 dias. Mas antes insiste que eles adorassem lá mesmo. Porém Moisés diz que eles não poderiam adorar a Deus na terra do Egito. E nos últimos versos do capítulo 8, vemos que Moisés ora a Deus novamente e no dia seguinte
todos os insetos se retiraram de Faraó. Porém, no último verso, está escrito que o coração de Faraó se endureceu ainda mais e não permitiu que o povo escravizado fosse embora. E agora no capítulo 9, Moisés, juntamente com Arão, voltam novamente até Faraó e pede para que ele liberte o povo. E diz que, se ele não fizer isso, virá contra os rebanhos que estão no campo. Haverá uma praga devastadora que atingirá os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas Deus certamente fará distinção entre os rebanhos de Israel, ou seja, do povo escravizado, e os rebanhos do Egito, e não morrerá nada do que pertence aos israelitas. E é dito que no dia seguinte tudo isso sucedeu e os rebanhos do povo egípcio morreram. E ainda no capítulo 9, uma nova praga surge, uma praga de sarnas, que arrebatava em úlceras, e que atingiu os homens e os animais. Porém, Faraó continuou inflexível. E no verso 18, uma nova praga, uma tempestade de granizo, como nunca houve no Egito. E é dito que esse granizo atingiu tudo no campo, em toda a terra do Egito, desde homens até animais. Atingiu toda a vegetação e destroçou todas as árvores do campo. Somente onde os israelitas estavam não houve granizo. Faraó suplica novamente a Moisés e pede para que Deus pare com isso. E assim Moisés fez. Porém, Faraó novamente o enganou e não deixou que o povo fosse embora. E agora, no capítulo 10, uma nova praga surge, a praga dos gafanhotos. Os servos de Faraó já estavam fartos de tantas pragas e queriam libertar o povo escravizado para que fossem embora. Porém, o Faraó não permitia e todos tinham medo de Faraó. E então Deus envia os gafanhotos que cobriram toda a face da terra do Egito, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores. E não ficou verde nenhuma árvore, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. E agora uma nona praga surge no Egito, a partir do verso 21. É dito que todo o Egito ficou escuro, a ponto dessa escuridão ser espessa, ou seja, as pessoas podiam até apalpar, como se houvesse uma grande, fortíssima neblina escura. E é dito que assim ficou por 3 dias e ninguém conseguia enxergar um ao outro. Vale ressaltar que essa praga foi fortíssima no Egito, já que todas as noites os egípcios realizavam rituais para que o sol nascesse no dia seguinte. E o sol para eles era um deus, mais conhecido como deus Ra, e que também tinha outros nomes, como Horus. Já que o sol não nasceu, grandemente eles temeram o Deus de Moisés. E o interessante que está escrito no verso 23 é: de todos os filhos de Israel, dos escravizados, tinham luz em suas habitações. Moisés vai novamente até o faraó e pede para que ele deixe o povo ir. Mas ele se nega e ainda diz, na próxima vez que ele vir, que ele se encontrar com Moisés, que ele matará Moisés. E então Moisés vai embora. Aqui concluímos o capítulo 10.
juntamente com os capítulos 9 e 8. E no próximo vídeo veremos o que acontecerá com Faraó, com Moisés, com o povo escravizado e com o Egito. Depois de tantas tentativas de benevolência que Deus utilizou para com Faraó, que foram quebradas, frustradas, o que Deus ainda fará com o povo egípcio. Até lá!